Salve, salve minha família Caipora! Tudo bem com vocês? Nosso fim de semana foi ótimo, galera. Tivemos um sábado 90% de taxa de acertos em cima de 29 palpites. Foram 26 greens com apenas 3 heads, tá? E o resultado parcial do dia 29 de setembro, nós tivemos 40 palpites com 26 greens até o momento e apenas 7 heads, tá? Um jogo foi anulado por empate anula do jogo do Farrabat contra o Berkane, beleza? E temos ainda 6 jogos aguardando os resultados. Então depois verifiquem na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das nossas redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe o like e não se esqueçam de comentar no final do vídeo o que vocês acharam dos nossos palpites, beleza? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 30 de setembro. Trago 19 palpites para vocês. Bora lá? Bora pra intro! Bora, galera Caipora, vamos iniciar aqui com o jogo do Jelgava contra o Rigas Futebol Escola. Trago essa partida na Liga da Letônia com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Rigas tem 84% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jelgava tem 22%. No histórico, 23 vitórias do Rigas, 3 empates e 4 do Jelgava. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Rigas vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros temos o mercado de vitória no primeiro tempo do Rigas na maioria das partidas. Por este motivo, eu acredito que nós teremos vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, o Interturco contra o Lahti. Traga essa partida na Veikkaus Liga da Finlândia com o mercado de over 1,5 gols. O Interturco tem 58% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lahti tem 56%. No histórico são 33 vitórias do Interturco, 16 empates e 24 do Lahti. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Interturco vem sofrendo gols há 6 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Na casa do Interturco, over 1,5 gols também em todas as últimas 6 e nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida da Malvenskan da Suécia. Traga essa partida na Liga Feminina do Häcken contra o Växjö, com o mercado de vitória seca para casa. O Häcken tem 81% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Växjö, ele tem 56%. No histórico são 14 vitórias do Häcken e um empate, e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Häcken em casa vem vencendo 3 partidas e nos últimos encontros entre as duas equipes, o Häcken venceu 5 das últimas 6 partidas. Por esse motivo, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida ainda na Malvenskan feminina da Suécia é o Hammarby contra o Örebro. Traga essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Hammarby tem 88% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Örebro tem 50%. No histórico, 10 vitórias do Hammarby, 5 empates e 9 do Örebro. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Hammarby vem a 10 jogos marcando gols e o Örebro vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de vitória no primeiro tempo em 2 das últimas 6 partidas para o Hammarby. Então, para essa partida, eu acredito que nós temos vitória no primeiro tempo para casa, devido ao histórico de partidas entre as duas equipes, beleza? Próxima partida, o Piteia contra o Rosengard na Malvenskan da Suécia. Separa essa partida com vitória seca para fora. O Rosengard tem 80% de probabilidade de vitória e 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Piteia tem 56%. No histórico, 26 vitórias do Rosengard, 6 empates e 3 do Piteia. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rosengard vem vencendo há mais de 5 jogos e nos últimos encontros temos vitória do Rosengard em 2 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Rosengard venceu suas últimas 6 partidas, enquanto o Piteia venceu apenas 3 de 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora, beleza? Próxima partida, Septrem Sofia contra o Spartak Varna. Traga essa partida na Parva Liga da Bulgária com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Spartak jogando fora de casa com 42%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Septembre tem 28%. No histórico são 5 vitórias do Spartak, 2 empates e 7 do Septembre. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Septembre vem a 10 jogos sofrendo gols.
Últimos encontros, under 3,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou? Próxima partida, Kayserispor contra o Beşiktaş. Traga essa partida na Superliga da Turquia com over 1,5 gols. O Beşiktaş tem 56% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Kayserispor tem 22%. No histórico, 29 vitórias do Beşiktaş, 9 empates e 3 do Kayserispor. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Kayserispor vence vitórias a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Kayserispor, over 2,5 gols em 5 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Fechou? Próxima partida, North Jylland contra o Brøndby. Traga essa partida na Superliga da Dinamarca com mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos um aproveitamento de 50% para cada lado nos últimos 9 jogos. No histórico são 43 vitórias do Brøndby, 15 empates e 14 do Nords. Verificando a média de gols, é de acima de 3 gols. Em séries, o Nords vem marcando gols a 10 jogos e o Brøndby vem marcando a 7. Últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Nords, over 2,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Beleza? Próxima partida, o Skala contra o Víkingur Gotha na Mestaradeildin da Ilha de Faroé. Traga essa partida com vitória seca para fora. O Víkingur tem 73% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Skala tem 22%. No histórico, 22 vitórias do Víkingur e 6 empates. E a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Víkingur vem marcando gols a 8 jogos e o Skala vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros, temos o mercado de vitória do Víkingur em 6 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, ele venceu as últimas 5. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Víkingur venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Skala venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, vitória seca para fora. Beleza? Próxima partida, Al Nassr contra o Al Rayyan na Champions League da FC Clubs. Traga essa partida com vitória seca para casa. O Nassr tem 77% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rayyan tem 44%. Em séries, o Nassr vem a 3 jogos vencendo e o Rayyan vem perdendo a 3. Últimos jogos nos campeonatos, temos o mercado de vitória do Nassr em 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Rayyan ele venceu apenas 3 das últimas 6 e não vence a 3 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Racing Santander contra o Cartagena na segunda divisão da Espanha. Traga essa partida com vitória e empate para casa. O Racing Santander tem 64% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Cartagena tem 33 no histórico, 3 vitórias do Racing e uma do Cartagena. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Racing vem vencendo a 4 partidas e o Cartagena vem 3 jogos perdendo. Nos últimos encontros, o Racing ele venceu 3 das últimas 4 partidas. E jogando em casa, ele venceu apenas uma de 2. Então, para essa partida, vitória e empate para casa. Beleza? Próxima partida, o Parma contra o Cagliari na Série A da Itália. Traga essa partida com over 1,5 gols. O Parma tem 46% de probabilidade de vitória, 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Cagliari tem 50%. No histórico, 14 vitórias do Cagliari, 12 empates e 17 do Parma. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Parma vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Parma tem over 2,5 gols em 4 das últimas 6 também. Nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Villarreal contra o Las Palmas. Traga essa partida com o mercado de over 2,5 gols. O Villarreal tem 67% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Las Palmas tem 33. No histórico, 8 vitórias do Villarreal, 7 empates e 7 do Las Palmas. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Villarreal vem a 7 jogos marcando gols e o Las Palmas vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols na maioria das partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Bournemouth contra o Southampton. Traga essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bournemouth é de 60%. Ele tem um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos, enquanto o Southampton tem 39%. No histórico, são 5 vitórias do Bournemouth, 4 empates e 11 do Southampton.
A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Bournemouth vem sofrendo gols a 7 jogos e o Southampton vem sofrendo gols a 7 jogos também. Últimos encontros, over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Sandjarnan contra a Cranes. Traga essa partida na Oversdale da Islândia com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória é de 48% para o Sandjarnan. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cranes tem 44%. No histórico são 3 vitórias do Sandjarnan, 6 empates e 4 do Cranes. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sandjarnan vem a 7 jogos marcando gols e o Cranes vem a 5 jogos sem empates. Últimos encontros, temos o mercado de gol no primeiro tempo em todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Racing Club contra o Platense. Traga essa partida na primeira divisão da Argentina com vitória e empate para casa. O Racing tem 59% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Platense tem 44%. No histórico, são 3 vitórias para cada lado e um empate. E a média de gols é de abaixo de 2 gols. E em séries, o Racing vem a 5 jogos sofrendo gols e nos últimos encontros temos vitória e empate do Racing em 3 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Racing não venceu o Platense, mas nos últimos jogos do campeonato, o Racing venceu e empatou 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Platense venceu apenas numa partida fora de casa. Então, para essa partida, vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, o Novo Horizontino contra a Ponte Preta na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com empate anula para casa. O Novo Horizontino tem 59% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. A Ponte tem 28%. No histórico, 5 vitórias para cada lado, 6 empates. E a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Novo Horizontino vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros ele venceu apenas uma das últimas 6 partidas. Últimos jogos do campeonato, o Novo Horizontino venceu 3 das suas últimas 6 partidas, enquanto a Ponte Preta venceu apenas uma de 6. Então, para essa partida, empate anula para casa, beleza? Próxima partida, o Guarani contra o Avaí na Série B do Brasileirão. Traga essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Guarani é de 43%. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Avaí tem 56%. No histórico são 6 vitórias do Guarani e um empate e 6 do Avaí. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Guarani vem a 5 jogos sem empates e o Avaí também. Últimos encontros, under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Monterrey contra o Mazatlán na Liga MX Feminina do México. Traga essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Monterrey tem 81% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mazatlán tem 22%. No histórico, 12 vitórias do Monterrey e um empate. E a média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Mazatlán vem sofrendo gols a 10 jogos. E nos últimos encontros, o Monterrey venceu quase todas as partidas contra o Mazatlán no primeiro tempo. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso Bilhete Caipora para esta segunda-feira é de 4 opções. Trago para vocês o Interturco contra o Lat com over 2,5 gols. Over 2,5 gols para o Kayserispor contra o Besiktas e over 2,5 gols para o North Island contra o Brøndby. E por último, over 2,5 gols para o Villarreal contra o Las Palmas. Beleza, galera? Modo total de 2.0 para vocês. Fechou? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!